vai ser gravada. E aí, a partir de agora, ela está sendo gravada. Então, vamos lá. Pessoal, hoje eu vou explicar para vocês. Não esqueçam de resolver lá a questão dos formulários, tá? E vamos nessa. Eu vou colocar aqui. Não era isso que eu queria, não. Eu vou colocar aqui uma página para a gente falar sobre. Primeiro, vamos começar a falar do lançamento que horizontal. Então, ó, eu tenho aqui o que nós vamos estudar hoje. Nosso lançamento. O que? Horizontal. Copie. Tá? Nosso lançamento horizontal. Eu sei que vocês viram lá no primeiro ano, né? Ficou feio esse O aqui. Horizontal. Vocês viram esse assunto lá no primeiro ano. Mas espera lá, como é que funciona isso aí? Vamos imaginar que eu tenho aqui uma mesa, certo? O exemplo mais claro é a da mesa, né? Eu tenho uma mesa que ela está aí apoiada no solo, não estou vendo ela toda, só estou vendo uma parte dela. E aí, vou pegar um objeto, o pessoal está chegando aí. Vou pegar um objeto e lançar. Gente, qual é a diferença de lançar em queda? Lançar é porque tem uma velocidade inicial diferente de quanto? De zero. Então, espera aí. Eu lanço esse objeto com essa velocidade inicial diferente de zero. O que vai acontecer? Ao sair da mesa, ele vai cair ou ele vai fazer isso aqui, ó? Ele não vai fazer essa ideia desse movimento? Você percebe que ele caiu a uma certa distância da mesa. Lógico, também você percebe que esse objeto está a uma certa altura do solo. Então, gente, na verdade, esse movimento é bidimensional. Por que bidimensional? Porque ele vai deslocar tanto na o quê? Na horizontal, ele vai deslocar tanto na horizontal quanto aonde? Na vertical. Então, o objeto desloca tanto na horizontal quanto na vertical. Quando se fala horizontal, eu vou chamar de eixo quem? Eixo X. Quando se fala na vertical, eu vou chamar de eixo quem? Y. Então, a primeira coisa que você deve fazer é definir o eixo. Então, eu vou definir esse eixo como eixo X e vou definir esse eixo como eixo quê? Y. Certo? Definir o eixo X e Y. Vou lá definir a aceleração da gravidade. A gravidade está voltada para onde? Para baixo. Nesse caso, está a favor da trajetória, então ela assume o valor o quê? Positivo. Então, fica fácil de entender. O que é fácil de entender? Que no eixo X, o movimento vai ser uniforme. No eixo X, o movimento vai ser o quê? Uniforme. E no eixo Y, o movimento vai ser uniformemente o quê? Variado. Certo? Então não esqueça, eixo X, movimento uniforme, eixo Y, movimento uniformemente o quê? Variado. Só para a gente lembrar, movimento uniforme, quantas equações que eu tenho? Uma só. Qual é, professor? Só
sorvete. É a única equação que eu tenho. No movimento uniformemente variado, eu tenho algumas equações. Quais são essas? Vovó e vovô ainda trabalha. 2 copos de vinho é igual a 2 copos de vodka, mais 2 amiguinhas fazendo sopa. E espaço final é igual ao espaço inicial, mais ou menos a velocidade inicial vezes o tempo, mais ou menos AT ao quadrado, dividido por quanto? Por 2. Essas são as equações que nós vamos usar. Só que aí eu vou aplicar para cada movimento. Copie essa primeira parte para eu continuar aí. Vá lá, copie essa primeira parte. Assim que terminar, me avise. Tem uma aluna para entrar, Camila. Tem uma aluna para entrar, Camila, não está conseguindo. Vamos lá, galera? Então, beleza. Nós já vimos que na horizontal o movimento é uniforme e na vertical o movimento é uniformemente que variado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou observar como é essa ideia aí, né? Como vai ser essa ideia aí. Não, ela mandou para mim. Ela sua aula. Se ela Vamos lá? Então é o seguinte: o que eu tenho aí é o seguinte. Vamos olhar primeiro para o eixo X. Olhando para o nosso eixo X. No eixo X, eu já sei que o movimento é uniforme. Então, eu vou transformar aquela função, que é espaço final é igual a espaço inicial, mais ou menos a velocidade vezes o tempo. Gente, olhando o meu desenho lá, o meu x inicial, o x inicial vale zero. Então, esse é zero. Vai ficar, então, x é igual. Olhando pelo desenho, a velocidade inicial e o x estão na mesma direção. Então, é positivo. Então, vai ficar mais a velocidade inicial vezes o tempo. Essa é uma funçãozinha, tá? Esta é uma funçãozinha. Então, no eixo X, o movimento é uniforme. E como que eu calculo isso aí? X é igual mais a velocidade inicial vezes o tempo. Isso é no meu eixo X. Vamos olhar agora para o eixo Y. Nosso eixo Y. O que eu tenho no eixo Y? Um movimento uniformemente o quê? Variado. Então, a
primeira coisinha que eu posso perguntar assim: esse objeto não vai gastar um tempo para cair? Então, a primeira coisinha que eu posso perguntar é o tempo de queda. Então, se é o tempo de queda, eu vou chamar de TQ. Eu posso calcular isso por quem? Vamos primeiro pensar pela essa equação. Vovó e vovô ainda trabalham. Tá bom. A velocidade inicial no eixo Y é zero. Então, a velocidade inicial no eixo Y é zero. Isso quer dizer que vai ficar assim. A velocidade em Y é igual. Mais ou menos, a gravidade está a favor. Então, mais a gravidade vezes o tempo. Passo para lá, isso quer dizer que o tempo de queda é a velocidade de VY que toca ao chão dividido por quem? Pela gravidade. É a velocidade VY que toca o chão dividido pela gravidade. Deixa eu terminar aqui. Dá um tempo para vocês copiarem. Outra forma de calcular é espaço inicial igual a espaço final, velocidade inicial vezes o tempo, mais ou menos até ao quadrado dividido por 2. Agora, calma. Olhando lá a altura, minha altura inicial também vai ser zero. Então, vai ficar assim, isso é zero, a velocidade inicial é zero. Então, eu tenho que a altura final é igual a gravidade vezes t ao quadrado dividido por 2. Gente, isso chega à conclusão que o tempo de queda é a raiz de quem? De 2h sobre g. Foi o que nós estudamos semana passada, ou ontem, né? Pode ter sido até ontem. Isso não é o tempo de queda livre? Então, para você não esquecer, no lançamento horizontal, o eixo Y é uma queda livre. É uma queda livre. Vou dar um tempo aí para vocês copiarem. Olha aí, assim que terminar, me avisem. E aí, tudo tranquilo? Tá bom. Então, nós já sabemos que é queda livre. Quanto se tem queda livre? Então, qual é a brincadeira dessas questões? Essas questões vai ser muito simples. Como é que ele vai te pedir nessas questões? Eu já vou mostrar aqui.
Na verdade, ele vai te pedir quem? Se ele pedir o x para vocês, se ele pedir o x, ele vai ter que dar a altura e a velocidade inicial. Então, com a velocidade inicial, a altura, você acha o tempo de queda, com o tempo de queda você acha o x, tá? A brincadeira dessas questões vai ser nessa ordem. Se ele te der, se ele pedir a altura, se ele te pedir a altura, ele vai te dar o x e a velocidade. Quem sempre vai ser a ligação? Vai ser o tempo, tá? Quer ver? Vamos ver uma questão aqui, a questão do módulo. Deixa eu ver se eu acho aqui uma questão do módulo para vocês. Pessoal, questão do módulo, a questão 3 de atividades propostas, tá? Questão 3 de atividades propostas, página 62. Então, deixa eu colocar ela aqui. Para a gente ver. Ó, qual a questão que nós vamos resolver? Vai ser a questão... Questão 3, atividades propostas, página... Qual a nossa página aí? Atividades propostas, página 62, física 4. Certo? Deixa eu fazer o desenho para vocês. Então lá, a questão 3 é a seguinte. Enquanto instalava uma antena na laje do prédio, o zelador acidentalmente esparrou em um parafuso que estava sobre a mureta, arremessando horizontalmente para fora do prédio com a velocidade de 2 metros por segundo. Certo? Com a velocidade de 2 metros por segundo. Considerando que a aceleração da gravidade, ele fala para considerar que a aceleração da gravidade no local seja de 10 metros por segundo ao quadrado e que a resistência do ar seja desprezível. Sabendo que a altura da muleta até o chão é 20 metros, a distância D entre a base do prédio e o ponto P, em que o parafuso caiu, foi. A pergunta é saber qual é essa distância aí. Certo? Galera, questão clássica isso aí. Então, primeiro, ele te deu a altura. Então, se ele te deu a altura, primeiro passo, nós vamos achar quem? O tempo de queda. Vamos achar aí o nosso tempo de queda. Quem é o tempo de queda? É a raiz de 2H sobre G. Então, tempo de queda vai ficar o seguinte: a raiz de 2H é 2 vezes 20, que é a altura, dividido por 10. Esse corta com esse, 2 vezes 2, 4. Raiz de 4. Quanto foi o tempo de queda? 2 segundos. Achei meu tempo de queda. Só que a pergunta não é essa. A pergunta é o D. O D é horizontal. Se é horizontal, eu estou falando do eixo quem? X.
que eu tenho x é igual à velocidade inicial vezes o tempo. Então, o meu x é o d. Quem é a velocidade inicial? 2. E qual o tempo? 2. Então, distância será de quantos metros? 2 vezes 2. 4 metros, gabarito, nossa letra B. Pessoal, entenderam como é fácil? Se ele te der a altura, você acha o tempo. Se ele te der o x, você acha o tempo. E substitui uma na outra. Copia aí, é a questão da atividades propostas, questão 3. Bora tirar essa barba, Velasco. Tá parecendo um bicho. Já tá nesse grupo de novo, rapaz. Mas quem vai tirar agora sou eu. Oi, mãe de cabra safado. Aqui é Débora, esposa de Rafael. E agora ele vai sair do grupo, porque é uma safadeza só. Vocês são mãe de seco. É foto de mulher arreganhada. É vídeo de mulher nua. É telefone de prostituta. E aqui em casa não funciona desse jeito, não. Se as esposas de vocês aceitam, aqui eu não aceito, não. Tá bom? Ele tá aqui do meu lado. Fale agora que você não quer mais participar do grupo. Fale, Rafael. Rafael, fale. Fale, meu amigo. Eu não quero mais participar do grupo. Pronto, está dito. Se ele entrar no grupo novamente, ele sai de casa. Tchau. Agora volte. Seja homem e volte para esse grupo. É louco, meu amigo. O menino pensa que eu sou dominado por manicaco. E aí, copiaram aí? E aí, já copiaram? Professor, tá me ouvindo? Oi, tô. Bora fazer uma aposta aqui pra você tirar essa barba velha de bicho aí. Pô, nada. Essa barba aqui é só vou tirar quando acabar a pandemia. Na hora que eu, Duvido, vol- duvido. na hora que eu voltar aí. Duvido. Ei, eu quero é ver, homem. Pago pra Não vou ver tirar, isso. não vou tirar toda, não. Só vou Deixa baixar só o ela. bigode. Deixa só o Só bigode. Aí é feio pra caramba. Eita, pô. Aí fica feio. Cê é Rapar a doido. cabeça, vou rapar a cabeça e a barba. Eu rapei a minha, olha. Eu rapei a minha, Duvido. só que já cresceu. Galera, copiaram aí? Viram aí? Termina aí pra gente continuar.
Beleza, pessoal? Então, vamos aí. Esse é o lançamento horizontal, né? Tudo tranquilo. Beleza. Nós temos aí a questão 3 que nós resolvemos das atividades propostas, tá? Que o gabarito foi a letra B. Então, vamos lá. Agora, nós vamos estudar outro movimento, outro lançamento, tá? Esse outro lançamento é conhecido como lançamento, movimento parabólico ou lançamento oblíquo. Então, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês o outro lançamento. Lançamento, nosso lançamento. Seria o lançamento, ele no módulo se traz como movimento parabólico, né? Aqui é o nosso lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo. Que é nada mais, nada menos que o seguinte, no lançamento oblíquo. O que eu vou fazer? Esse tem um probleminha. Qual é? Vamos imaginar aqui. Eu tenho aqui meu solo, tá? Eu tenho meu solo. Vou pegar um objeto e vou lançar ele do solo. Certo? Só que ao lançar ele do solo, eu vou lançar ele com uma velocidade inicial. Só que o problema dessa velocidade, ela não é nem horizontal e nem vertical. Ela é uma velocidade transversal aí, ó. Ela vai ser uma velocidade transversal. Isso quer dizer que o objeto vai fazer isso aqui, ó. O objeto vai subir e depois o quê? Descer. Isto é o lançamento oblíquo. Só que tem um problema. É um lançamento também que tem dois eixos. O nosso eixo X e o nosso eixo qual? Y, tá? Nosso eixo X e nosso eixo que? Y. Continua aquela mesma história. Se for horizontal, o movimento é o quê? Uniforme. Se for vertical, o movimento é qual? Horizontal, movimento uniforme. Se for vertical, movimento uniformemente que? Variado. Só que existe um problema. Qual é esse problema? A velocidade não está nem na horizontal e nem na vertical. A velocidade não está nem na horizontal, nem na vertical, certo? E aí, eu preciso decompor. É por isso que... eu vou até tirar ela aqui para fora, ó. Vou puxar aqui para fora. Vamos colocar aqui a velocidade, ó. Aqui é a nossa velocidade Vx. Aqui é o meu velocidade, né? Aqui é meu eixo X. E aqui é meu eixo quem? Y. Então, ao decompor, surge aqui quem? VOX. Ao decompor aqui, surge quem aqui? VOY. Lembrando que o ângulo de lançamento é esse. Então, eu tenho aqui um θ e aqui um θ. Então, só subir aqui um pouquinho. Se você observar, você tem aqui, ó. Vou pegar aqui laranja. Esse triângulo. Você tem esse triângulo assim, ó.
VO, que vai decompor quem? VO, que decompõe quem? VOX. E que aqui é o meu ângulo, ó. Só de você observar, você tem cateto adjacente e hipotenusa. Isso é quem? O cosseno do ângulo é VOX sobre VO. Está dividindo, passo para lá multiplicando. Concluo que VOX é igual ao VO vezes o cosseno do ângulo. Isso é o VOX. Se eu pegar o outro lá, ó, o outro triângulo, ele tá assim, ó. VO. Quem é o VOY? VOY tá aqui. Olha o meu ângulo θ. É esse. Então, eu tenho agora cateto oposto sobre hipotenusa. Então, eu tenho a seguinte relação. Seno de θ é VOY sobre VO. Tá dividindo, passo para lá o quê? Multiplicando. Isso quer dizer que VOY, ó, todos são grandezas vetoriais, é igual a VO vezes o seno de θ. Galerinha, copia isso aí para a gente continuar aí nossa. Assim que terminar, vocês me avisam. Ficou apertadozinho. Terminou de copiar, me avisam. É muito desenho, né? Me avise aí assim que terminarem.
Já copiaram? Então, beleza. Aí, gente, o que eu vou estudar agora? Eu já vi como é a velocidade no eixo X, como é a velocidade no eixo Y. Então, existem algumas perguntas. Primeiro, esse objeto ele vai subir e chegar na altura máxima. Na nossa altura, o que, gente? Máxima. Isso é uma pergunta, certo? Mas a altura máxima é eixo X ou eixo Y? Eixo Y. Então, eu vou ter que olhar para o eixo Y. Eu sei que o eixo Y é o eixo vertical. Se é o eixo vertical, o movimento é uniformemente o quê? Variado. Então, na primeira coisinha que ele vai perguntar, que ele pode perguntar, é a altura o quê? Máxima. Então, vamos lá, por aqui. A altura máxima. Professor, como que se calcula a nossa altura o quê? A altura máxima. É fácil. A altura máxima sai velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos 2 vezes A vezes ΔS. Agora vamos analisar. Gente, a trajetória do eixo Y está para cima. Isso quer dizer que a gravidade está para baixo. Assume valor positivo ou negativo? Negativo. E lá na altura máxima, a velocidade de Y vale quanto? Zero. Então, na altura máxima eu tenho velocidade final igual a zero e a gravidade assume valor o quê? Negativo. Então, essa equação fica assim, ó. Velocidade VY ao quadrado é igual a VOY ao quadrado menos 2 vezes a gravidade vezes a altura. Para ser máxima, VY vale zero. Isso tudo está negativo. Passo para lá, positivo. 2 vezes a gravidade é igual à altura máxima. É igual a VOY ao quadrado. Tá multiplicando, passo para lá o quê? Dividindo. Então, a altura máxima é calculada pelo VOY ao quadrado dividido por 2 vezes gravidade. Essa é uma equação. E também pode ser qual? Quem é VOY? Olhando aqui, VOY é VO vezes o seno de θ. Então, a altura máxima é igual a VO vezes o seno de θ ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Essa é uma equação para calcular o quê? Nossa altura máxima. Copie. É a galera tirando print aí, mas tudo bem. Beleza? Então, vou continuar aí. Já está quase acabando nossa aula. Nossa aula acaba 10h15, né?
Pessoal, tire o print, beleza, mas copie no caderno, que você vai usar isso aí, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos as duas formas de calcular a nossa altura máxima. Mas outro problema é achar o x máximo, ou melhor, conhecido como o alcance. Então, uma outra coisa que ele vai procurar achar é o alcance horizontal. Nosso alcance, o que, gente? Horizontal. Se é horizontal, já está claro que é o eixo qual? O eixo X. No eixo X, o movimento é uniforme. Então, espera lá. Espaço é igual ao espaço inicial, mais ou menos a velocidade vezes o tempo. Como é zero, então vai ficar assim. X é igual a x inicial, velocidade inicial no eixo X vezes o tempo. Só que tem um detalhe. Que tempo é esse? Não é o tempo que ele gasta para subir e descer? Isso quer dizer que esse tempo é o tempo de quê? De voo. Então, nós precisamos, antes de calcular o alcance horizontal, eu preciso calcular o tempo de voo. Então, comigo, vocês concordam que o tempo de voo, o nosso tempo de voo, é o tempo de subida mais o tempo de queda? É o tempo de subida mais o tempo de queda. Mas detalhe, uma coisinha para a gente lembrar. O tempo de subida não é igual ao tempo de queda? Os tempos são iguais. Lembre que se passar no mesmo nível, os tempos são iguais. Então, eu posso achar que o tempo de voo é 2 vezes o tempo de subida. O tempo de voo é 2 vezes o tempo de subida. Então, para mim saber achar meu x, eu não preciso nada mais, nada menos do que achar o tempo de quê? O tempo de quê? De subida. Preciso achar o nosso tempo de quê? De subida. E o tempo de subida está relacionado ao eixo quê? Y. Então, vamos só lembrar. VY é igual a VOY menos a gravidade vezes o tempo. Menos a gravidade vezes o tempo. Certo. Se para subir a velocidade y é zero, então eu tenho isso aqui. Zero é igual VOY menos a gravidade vezes o tempo. Isso tudo está negativo, passo para lá. Positivo, gravidade vezes o tempo de subida é igual a VY. Isso quer dizer que o tempo de subida é VOY dividido por G. Isso é uma equação. E que pode ser o tempo de subida é igual a VO, olha lá, quem é VOY? Chamando lá em cima. VO vezes o seno de θ dividido pela gravidade. Então, copia aí o tempo de subida, tira o print aí do tempo de subida, para a gente voltar lá em
para a gente voltar lá no alcance. Então, olha aí o detalhe. Vamos lá para achar nosso alcance horizontal. Então, já tenho aqui, ó. Agora eu deixo o tempo. O x vai mudar, vai virar alcance. O A é igual a VOX vezes duas vezes o tempo de subida. Quem é o tempo de subida? Então, vai ficar assim, alcance é igual a VOX vezes duas vezes. Ó, quem é o tempo de subida? VOY dividido pela gravidade. Então, juntando isso tudo, alcance é igual. Quem é a VOX? VOX, ó. VO vezes o cosseno de θ. VO vezes o cosseno de θ. Vezes 2. Quem é VOY? VOY é quem? VO vezes o seno de θ. Dividido tudo isso por quem? Pela gravidade. Pessoal, existe uma propriedade matemática, que aí eu vou precisar da matemática, e essa partezinha aqui equivale a quem? Tem uma propriedade que fala o seguinte: 2 vezes o seno de um ângulo vezes o cosseno desse mesmo ângulo é igual ao seno de duas vezes o ângulo. Então, lá, duas vezes o cosseno, não é essa propriedade dos senos aí, que vai ficar assim, ó. Alcance é igual velocidade inicial vezes velocidade inicial ao quadrado, vezes 2 vezes o seno do ângulo vezes o cosseno do ângulo dividido pela gravidade. Isso não é o seno de 2θ? Então, chego à equação. Alcance é a velocidade inicial vezes o seno de 2θ dividido por quem? Pela gravidade. Esta é a fórmula de alcance. Tira o print aí. Os print. Copie isso aí para a gente continuar. Agora, nós temos aí as equações todas. Tem a outra parte aí.
E aí, para a gente concluir nossa aula de hoje, nós vamos resolver a atividade para a sala, questão 1, tá? Vamos resolver a questão 1. O terceiro ano, lá no meu canal, eu estou soltando toda terça e toda quinta resoluções de questões de estilo Enem. Dê uma olhada. Nós já estamos indo para a quinta aula, tá? Eu vou resolver 500 questões com competência e habilidade. A aula que eu vou colocar hoje e amanhã é até sobre esse assunto aí. Lançamento horizontal, ou lançamento horizontal não, lançamento vertical e queda livre, tá? Dê uma olhadinha nisso aí. Vale a pena. Galera, então, já copiaram? Vou aí resolver agora a questão de número 1. A nossa questão. Deixa eu apagar aqui. A nossa questão. De número 1. De número 1. Na nossa atividades de sala. Da página. Deixa eu ver aqui que página que é. Da página 62 de Física 4. De Física 4. Vamos ver, vamos ler e é muito tranquilo. Fala o seguinte. Meu parceiro, eu estou resolvendo lá no canal, eu estou resolvendo essas questões aqui, né? Isso aí, na que a gente voltar, nós podemos resolver. Agora, lá no canal, todas as questões são estilo Enem, tá? Resolver, eu não sou a favor de resolver as questões do Enem, não. Por que eu não sou a favor? Já resolveram, já vários anos aí resolvendo, né? Melhor resolver parecidas. Não vai cair as mesmas? Olha lá. Um objeto foi lançado obliquamente. Questão 1, hein? Um objeto foi lançado obliquamente a partir de uma superfície plana e horizontal, de modo que o valor das componentes verticais de sua velocidade inicial era. Olha lá, VOY vale quanto? 30 metros por segundo. E a componente horizontal, VOX, vale quanto? 8 metros por segundo. 8 metros por segundo. Então, o que eu tenho aí? Ó? Eu tenho o seguinte. O que vai acontecer? Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, o alcance horizontal do objeto foi. O alcance horizontal do objeto. Gente, o alcance horizontal é dado por quem? Vamos lá? Nossa formulazinha. VO ao quadrado vezes o seno de θ dividido por quem? Ou seno de θ, não. O seno de 2θ dividido por quem? Pela gravidade. Então, nós temos dois problemas aí. Quais são os problemas? Primeiro, é saber que ângulo que é esse. E segundo, quem é a velocidade inicial. Galera, pensa comigo uma coisa. Olhando para esses dois, eu tenho VOY aqui e VOX aqui. Se eu fechar aqui,
Vocês concordam que isso é o VO? Então, tem como achar esse VO? VO ao quadrado é igual a VOX ao quadrado mais VOY ao quadrado. Concorda comigo? VO ao quadrado é igual, quem é VOX? 8 ao quadrado mais VOY, 30 ao quadrado. É isto? Então, nós temos VO ao quadrado é igual a 64 mais 900. VO ao quadrado é igual, ó, 964. Eu não preciso tirar esse VO porque o VO é ao quadrado. Certo. Mas espera aí. Eu preciso saber que ângulo que é esse, que é o meu ângulo θ. Então, eu tenho que é o seguinte. Cateto adjacente, olhando aqui. Cateto adjacente hipotenusa. Então, cosseno de θ é o cateto adjacente, VOX, sobre VO. Então, o cosseno do ângulo é igual. Quem é o VOX? Quem é o nosso VOX? 8. Quem é o VO? A raiz de 964. É isso? Então, o cosseno desse ângulo é quem, hein? Vamos pensar? O que eu posso pensar aqui? Eu posso pensar da seguinte forma. Raiz de 964, quanto é? Tem uma raiz exata? Vamos ver se eu consigo aqui. 2 raiz de 964 é igual. Não existe. Vamos lá. Vamos fatorar isso. 964 dividido por 2 é igual a 482. Dividido por 2 é igual a 241. Não vai ter uma raiz exata. E confusão. Vai dar um trabalhão essa questão. Mas vamos lá. Eu preciso do alcance, né? Eu já tenho o cosseno. Para mim achar o seno, como é que eu sei? Olha a matemática. Cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, 8 raiz de 964 ao quadrado mais o seno de θ ao quadrado é igual a 1. Vamos fazer essa conta. 8 ao quadrado, 64. Isso ao quadrado, 964. Mais o seno ao quadrado de θ é igual a 1. Vamos fazer essa divisão. 64 dividido por 964 é igual a 0,06 aproximadamente. Mais o seno de θ ao quadrado é igual a 1. Isso vai ficar seno de θ ao quadrado é igual a 1 menos 0,06. Isso vai dar quanto? Menos 1. Isto. O seno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, vai acontecer o quê? Raiz de 1, o meu θ é igual a quanto, gente? 90 graus. Meu θ é igual a 90 graus. Então, calculando isso tudo, agora nós temos aí o nosso alcance. O nosso alcance. Que é quanto esse alcance?
vai ficar assim. Nosso alcance, ele vai ficar da seguinte maneira. Então, vamos lá. Vamos calcular nosso alcance. Isso vai ser 1. Velocidade inicial é 964. Dividido por... Vamos lá. Ó, eu já vou ter que começar outra aula. Mas aí você já tem todas as informações, ó. Velocidade inicial você tem aqui. O seno de 2θ você tem aí. A gravidade você tem, você calculou o alcance, beleza? Na próxima aulazinha eu termino essa questão. Galera, valeu demais. Até segunda-feira. Valeu.